Gente, eu não sei como é que é aí na época de vocês. Eu convivo mais com a galera mais novinha, né? Mas na minha época, quando eu estava aí namorando e tal, ainda não estava na faculdade, tinha uma espécie de lenda urbana, que é a seguinte: quando você está solteiro, ninguém quer você. Basta você começar a namorar, que aí chove pretendente. Ó, tô vendo gente fazendo assim, então a lenda urbana continua. Gente, se é lenda urbana ou alguma coisa baseada no senso comum, sei lá. Eu sei que na minha época, quando eu era mais novo, era assim, tá? Pô, e a gente reclamava, cara. Tinha um amigo meu, a gente reclamava, a gente falava, pô, ninguém quer a gente. Aí começava a namorar, aí, pô, agora fulana está afim de você, fulana está afim de você. Como é que é isso? É parecido com aquela história do segredo de Tostines. Também não sei quem conhece, tá? Mas era uma propaganda antiga que perguntava assim, a propaganda de uns biscoitos, aí falava assim, Tostines vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais? Então a gente está diante de um paradoxo. Essa questão aí do namoro, quando você está solteiro e quando você está namorando, tá? Você está namorando, aí você se torna mais atraente ou você se faz mais atraente? Como é que é isso? Será que realmente acontece de quando você está solteiro, aí quase não tem pretendente, é quando surge uma ou pronto, aí você começa a namorar, oh, glória a Deus, né? Você põe o joelho no chão, botava o joelho no chão e fala, glória a Deus. E aí começa, fulana, acho que está dando uma condição, né? Porque vocês sabem, né, que homem é assim, né? Se a mulher olhou assim, um pouquinho mais de 3 segundos, ele já fica, que é isso? Sou casado, pô, para com isso. Se você olhar muito para a pessoa, isso é normal, não é só homem que acha isso, tá bem? Mulher também, tá legal? Mas fica aí a lenda urbana, e aí, como é que é? Eu estou solteiro, não sou muito atraente, não me faço atraente, aí começo a namorar, aí eu me torno mais atraente, ou será que eu começo a me cuidar? Estava solteiro, meio deprimido, já não tomava banho direito, usava qualquer perfume, qualquer desodorante servia. Não, mas aí agora namorando, eu me cuido mais, corto o cabelo, faço a barba, tomo banho direitinho. Paradoxo, a gente não sabe, tá? Mas verdade é que isso acontece, né? Parece que quando a gente está namorando, a gente fica com um astral melhor, com um humor. Astral é, gente, estou falando, é só modo de falar, tá vendo? Não estou falando nada de astrologia, não. Né? Ah, estou namorando, agora eu percebi, estou lendo horóscopo todo dia. Não é nada disso, tá? Mas a gente fica com um humor melhor, fica mais tranquilo. Porque é o seguinte, e quem ainda não casou, vou dizer que no casamento isso melhora ainda mais, é progressão geométrica, no casamento é muito, mas muito melhor. Você casou, você fala assim, agora tem uma pessoa que me ama, não tem que agradar a ninguém, que o mundo se exploda, não quero nem saber. Só que aí você assume essa postura, né, altiva, confiante, aí as pessoas começam a olhar para você, o que houve com você? Eu casei. No namoro é algo parecido, né? Você está aí, está solteiro e tal, às vezes você está assim, né? Vamos lanchar, galera, tua alegria é o lanche. Vamos lanchar, vamos lá lanchar no McDonald's, onde for. A tua alegria é essa. Mas aí você está namorando. Cara, qualquer doce de leite que você prove é muito bom, é muito bom. Eu lembro na época de namoro com Bruna, não precisava um restaurante caro, para a gente bastava um crepe ali na praia de São Francisco. Posso nem falar o nome do cara, não fazer propaganda dele. Bastava isso, já estava bom, tudo é bom. Aí você está alegre, felizão, relaxado, maravilhoso. E aí você enfrenta os desafios da vida, nada importa, gente. Nada importa. Você chegava em casa, chegou tarde, o que houve? Isso aqui. Estava namorando, Estava namorando. E agora casado não tem mais isso, né? Quando eu chego tarde em casa, eu chego junto com ela. Ou então, chegou tarde de onde? Ela sabe, cheguei tarde do conselho da igreja. O programa mais tarde que eu chego em casa é só a reunião do conselho, então está tudo tranquilo. E o
O nosso conselho aqui, o pessoal é muito consciente em relação à família, então dificilmente o pessoal estende demais. Mas dito isso, só para ilustrar para vocês um pouquinho de como o fato de nós sabermos que somos amados já muda a nossa percepção das coisas, muda o nosso comportamento em relação às coisas ao nosso redor, muda o nosso humor, muda a nossa disposição para enfrentar as coisas da vida. E é sobre isso que eu quero meditar com vocês hoje, tá? O poder de ser amado. Só que é necessário que eu explique para vocês o seguinte, gente, por força das circunstâncias e de alguns pregadores, coaches que estão fazendo muito sucesso, aparecem muito, alguns temas que a gente, da fé cristã, que são há milhares de anos, nossos, que são coisas da palavra de Deus, hoje quando você fala, pode parecer que é uma mensagem de autoajuda, de coach e tal, que tem lá o seu valor, tá bom? Mas aqui a gente está falando de coisas espirituais. Então, quando eu deixo para vocês o título dessa meditação como o poder de ser amado, vocês já sabem, para a gente que é crente, ó, você que vai assistir a gente aí depois, que fique bem claro, a gente sabe que esse poder de ser amado, isso não vem de nós. Então, ninguém está falando aqui de nada que vai massagear o nosso ego, que vai dizer o quanto que nós somos lindos, maravilhosos, que se nós somos amados é por isso mesmo, que a gente é maravilhoso, lindão, não é nada disso. A gente acabou de cantar, foi o Senhor quem nos amou primeiro, por isso nós podemos amar. Eu sei que eu sou amado, mas não por alguma qualidade que há em mim, mas por causa do sacrifício de Jesus. Então toda a meditação de hoje, a palavra de Deus, não tem nada a ver com a gente massagear o nosso ego, tá bom? Mas é a gente perceber o quanto que nós somos alvo do amor de Deus, e isso tem um valor tremendo, porque só pode perceber também o valor disso, de ser amado, de ser alvo do amor de Deus, aquele que reconheceu pela própria ação do Espírito Santo, produzindo arrependimento em nós, aquele que reconheceu o seu próprio pecado. Porque, gente, pensa comigo, aquela pessoa, né, além de não estar massageando o ego, a gente não está falando daquele caso da pessoa que é mimada, né? Filhinho de papai, filhinha de mamãe, queira chamar como você quiser, a pessoa que não se toca, que ela não é tudo isso não, como o pessoal falava, não é a última Coca-Cola do deserto, tá bem? Tem gente que se acha, não estamos falando disso. Entender, perceber, experimentar que é alvo do amor de Deus, tem a ver justamente com você perceber o seu próprio pecado, e aí você não tem como explicar racionalmente que, como a gente acabou de cantar também, eu não mereço, eu sei que eu não mereço, então não tem como você explicar o amor de Deus, Deus Todo-Poderoso, a perfeição, a beleza, toda a fonte de toda a verdade, a própria verdade. Deus nos ama. É algo que a razão não pode explicar, é uma coisa que a gente experimenta, mas passa a vida inteira aqui e durante a eternidade também isso vai estar sempre surpreendendo a gente, produzindo uma satisfação, algo incrivelmente maravilhoso, que a razão não pode explicar. Mas essa surpresa, esse maravilhar-se com isso, é justamente porque a gente se reconhece pecador, porque a gente sabe que a gente não presta, porque a gente sabe que nós somos miseráveis. Por mais que a gente se enfeite, esteja bonito, se apresente com uma boa aparência, a gente sabe o que está no nosso coração. A gente sabe aqueles pensamentos que nós ficamos maquinando, desejando o mal às vezes, ou querendo fazer o mal. A gente sabe muito bem. Então, que fique claro, tá, para nós, que perceber esse poder de ser amado é o poder de Deus que está em nós e produz em nós uma série de ações, disposições e transforma o nosso interior. E aí, ninguém melhor
para falar sobre isso, para a gente entender melhor isso, do que o discípulo a quem Jesus amava, o apóstolo João. Vamos deixar de lado qualquer controvérsia, tecnicidade em relação ao texto bíblico, tá? A gente sabe e entende, dentro da tradição da igreja, João é o autor do Evangelho, das 3 cartas e Apocalipse, tá bem? E aí é muito interessante que no Evangelho ele se dirige a si mesmo, ele fala a respeito de si, dizendo como o discípulo a quem Jesus amava. Isso é muito interessante porque, de novo, gente, lembrem-se que nós estamos falando de alguém transformado pelo Espírito Santo de Deus. Não é alguém com um ego inflado, dizendo assim, gente, sai da frente. Agora vai passar, eis que escrevo a vocês, o discípulo a quem Jesus amava. Não é nada disso. É ele percebendo-se pecador, percebendo-se que foi alvo do amor de Deus, ele, apesar de parecer para alguém que isso seria uma forma prepotente ou egocêntrica de se referir a si, o texto mostra o contrário, né? Em vez dele se referir a eu estou escrevendo, não, ele fala, o discípulo a quem Jesus amava, o discípulo que foi alvo, que é alvo do amor de Jesus. Então, dessa maneira, eu quero que a gente se identifique também com o apóstolo João. Só que a gente não vai ler o Evangelho, vamos ler um trechinho da carta, primeira carta, capítulo 4, do verso 7 a 12. Primeira João 4, verso 7 a 12. Olha só o que diz o discípulo a quem Jesus amava. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Olha que maravilha. Estão percebendo em pouquíssimos versículos como ele repete a palavra amor ou expressões de amor. Tem obras que falam a respeito do Evangelho de João, de todo esse contexto aqui da carta, se referem a João também, a comunidade do discípulo amado, é o discípulo amado. Tanto no Evangelho quanto nas cartas, essa tônica do amor de Deus é muito presente, muito presente. A tônica da permanência também no amor de Deus, né? Se você ama a Deus, você permanece em Deus, você cumpre os mandamentos. Então a primeira coisa que salta aos nossos olhos aqui é que toda teologia se resume ao amor. A primeira lição que eu quero destacar com vocês. João ele estava escrevendo tanto o Evangelho quanto aqui nas cartas, há um teor de zelo, de cuidado com a igreja. Porque a sua época, no primeiro século, fervilhavam diversas filosofias, e uma espécie de mix religioso entre filosofias, religiões de mistério, que assolava, ameaçava também a igreja. Tá? Uma dessas correntes, e das mais curiosas e certamente perigosas também, era o gnosticismo. Por isso que João no Evangelho, ele já abre o Evangelho falando do Logos divino. Tá? Aí esse Logos, ele faz um esclarecimento não só a respeito de Jesus, que é o Verbo divino, que é a palavra de Deus que se fez carne, mas ele estava também fazendo uma orientação,
uma espécie de esclarecimento para a comunidade, para a igreja, para aqueles que o ouviam em relação à expressão logos que aparecia nessas outras filosofias e inclusive no gnosticismo, que seria assim, aquele princípio criador das coisas, ou aquele logos como um conhecimento, não é? Ou mais especificamente uma gnose especial, um conhecimento secreto. O gnosticismo basicamente era isso. Eu vou te dar um conhecimento secreto e a partir desse conhecimento secreto é que você vai ascender, é que você vai amadurecer espiritualmente, aí é que você vai ser o santo, o cara, o melhor de todos. Gente, nada mais enganoso do que isso, porque Jesus se revela, e aqui em João ele deixa muito bem claro, não é um monte de conhecimento, filosofias, sociologias, psicologias, qualquer logia que você pensar, que vai te aproximar de Deus, que vai fazer você ficar mais próximo da eternidade. Não, é o Logos divino, é Deus, é o próprio Deus, é uma obra de Deus, não é uma obra minha. E aí todo esse discurso a respeito de Deus, como teologia, se resume a isso aqui que João está dizendo. Amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Só isso. Foi muito curioso um tempo atrás, eu vendo um vídeo desses daí de YouTube, e era uma conversa entre três sacerdotes dos monoteísmos. Um rabino, um imã do muçulmanos e um evangélico, tá? Ou era um pastor evangélico, eu sei que eram três. Aí cada um fala, o que é Deus, o que é Deus, o que é Deus? Eu acho que por uma certa intimidação, por estar lá no meio daqueles outros caras, o pastor acaba se esquecendo desse texto aqui de João, porque é uma tônica, uma mania, no melhor sentido, tá? Uma mania, uma tônica, a força de nós evangélicos, protestantes, reformados, é a palavra de Deus. Então, quando você tem que explicar alguma coisa de Deus, quando você tem que falar de Deus, o ponto de partida é sempre a palavra. E junto com a palavra vai vir a nossa experiência, nossa comunhão com Deus, que nos faz perceber a verdade da palavra contida na realidade, nas situações que nós vivemos. Só que ali naquela conversa, os três se esquecem disso daqui. Eles não recorrem à palavra. O pastor já devia ter falado, e aí, Deus, o que é Deus? O que é Deus? Deus eu acho que é isso, aquilo outro. Gente, não tem valor nenhum ficar especulando. Sento num bar, vou lá tomar um suco com os amigos e tal, pronto, é aquela conversinha ali, pronto. Agora, fala aí, quem é Deus? Caramba, cara. Vamos falar sobre outra coisa, um seriado. Isso é um assunto muito profundo. E por ser tão profundo e complexo, Deus já revelou para nós. Olha só, não fica correndo de um lado para o outro, não precisa ler a coleção tal, ou o compêndio de dogmática de não sei quem, isso e aquilo outro. Gente, Jesus se revelou, tá bem? Mostrou para nós quem é Deus, e aí João já resumiu para a gente a teologia toda. Deus é amor. Pronto. Deus é amor. Só que vocês estão cientes e estão percebendo pelo teor desse pequeno trecho que quando a gente está falando Deus é amor, ele não está querendo dizer que Deus é um determinado sentimento que bate fundo no seu coração. Não tem nada a ver com esse sentimentozinho. E já teve um pastor que pregou aqui na igreja várias vezes explicando sobre isso, tá bom? Então não vou me deter. Só pelo trecho você está percebendo como ele está falando. Ele já começa o verso 7 partindo para a prática. Amados. E ele usa essa linguagem tão amorosa, parece o pastor Henrique, né? O pastor Henrique, ele não só quando ele está falando com Fatinha, que ele chama de amada, né? Mas quando ele fala com a gente, ele lida com a gente, ele tem esse tom muito carinhoso, né? Amados, amados, né? Os outros pastores daqui da igreja usam outras expressões. Queridos, né? Vem queridos, galera, minha patota não, isso é bobeira minha, brincadeira, releva, gente. Piada sem graça, tá bom? Mas estão vendo o clima amoroso, como é que ele se refere
vamos entender que ele está se referindo a nós, tomar isso como pessoal. Originalmente a carta aqui é escrita para uma igreja, mas vamos tomar isso como se fosse para a nossa igreja hoje, para a gente hoje. Ele já começa: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Então olha, a fonte de todo amor é Deus, Deus é amor. Resumiu toda a teologia, não tem para onde você correr. Então, toda ciência sobre Deus, toda especulação, filosofia, o que for sobre Deus, tem que se remeter ao amor de Deus encarnado, que é Jesus Cristo. Então, toda a teologia vai começar e terminar com um amor. E a gente não está falando de um sentimento, a gente está falando de uma pessoa, que é Jesus Cristo. Todo o discurso sobre Deus também tem que anunciar o amor de Deus. E isso é uma coisa para a gente ficar de orelha em pé, ficar bem atento com o que a gente ouve, porque é muito fácil, principalmente hoje, a gente chegar, tacar pedra, reclamar. E o pastor Henrique falou a beça disso na semana passada, né? Da murmuração, da gente ter cuidado com o que a gente fala, que as nossas palavras devem glorificar a Deus. E hoje eu vejo tanta gente que vai pela internet, pessoas relativamente famosas, pregadores, pastores, só sabem falar mal da igreja, porque a igreja está assim, a igreja está assado, os crentes estão assim. Gente, tá bom, tá bem, deixa isso de lado agora. E aí vem aquele pessoal: não, e agora vocês são pecadores, vocês são miseráveis. Se a gente ficar só nisso, está incompleta, a mensagem está incompleta, tá bom? Está incompleta, porque você vai ver o anúncio Jesus atuando, curando os pecadores, mostrando o caminho, a verdade e a vida, não é? Mas ele produzindo vida. Então não é, mal comparando, né? Aquela situação, quando estou solteiro, estou meio deprimido, não me cuido muito bem, agora estou namorando, estou cheio de vida. A gente, quando estava longe de Deus, vivia assim, só que era uma situação muito, mas muito pior, tenebrosa. Porque sem Deus é depressão total mesmo, é inferno puro, não tem outro destino para a gente. Sem Deus, sem Jesus, sem esse amor que nos alcançou, o destino é certo, é o inferno. Eu sei que isso não é confortável de falar, isso não é bonito de falar, só que a mensagem não para aí, tá bom? Olha João falando: amados, amemo-nos uns aos outros. Ele está falando isso porque ele foi alvo também do amor de Deus, o discípulo a quem Jesus amava. E nós hoje somos os discípulos a quem Jesus ama. Então ele só pode falar tudo isso porque ele foi alvo do amor de Deus, reconhecendo o pecado, mas também não ficou naquela coisa naquela depressão de ficar falando só do pecado, da miséria, né? Alguns pastores hoje, procurando restaurar ou reavivar uma herança puritana, reformada, acabam caindo nessa armadilha, ficam só falando por dias e dias para a igreja só do pecado, só da nossa miséria, só que toda a mensagem, inclusive a mensagem da cruz, principalmente a mensagem da cruz, ela não termina na cruz, mas ela passa para a ressurreição. É o túmulo vazio, é Jesus ressurreto diante de nós, a gente tocando, conversando, comendo com Jesus. É Jesus Cristo vivo, isso é glorioso, é maravilhoso. E gente, isso não é só no Novo Testamento, pela Bíblia inteira, toda a linguagem da Bíblia é amorosa, quando vai falar de Deus. Pega, por exemplo, o exemplo do livro de Cantares. É toda uma maneira poética para falar da nossa relação com Deus, da relação da igreja com Deus. É o noivo e a noiva. E aí tem aquelas imagens, né, sensuais até no livro de Cantares. Se você nunca leu, se você você vai passar por ali, vai ver várias imagens poéticas, você não vai entender, você pode começar a intuir algumas coisas, mas eu quero tranquilizar você. No casamento é incrível, você entende tudo, 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 tudo. Não é, Bruna? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 1 Coríntios 13, Paulo reserva um capítulo todo só para falar do amor de Deus. Efésios 5,
Paulo também se refere ao amor, né, falando dessa relação do homem com a mulher, e aí fala do mistério da relação de Cristo com a igreja, também nessa imagem conjugal, nessa imagem amorosa. Em Apocalipse também, de novo, aparece a imagem da igreja como noiva, o cordeiro como noivo. Jesus, nas parábolas, as parábolas do amor do Pai, né? A parábola do filho perdido, que seria o filho pródigo, da ovelha perdida, da dracma perdida, estão lá em Lucas 15. Também todas essas parábolas estão falando do amor. Há algo perdido e alguém que vai resgatar aquele algo perdido, seja a dracma, seja a ovelha ou seja o filho perdido. O que nós vemos em cada uma dessas parábolas é o amor de Deus manifestado. Cada um desses elementos, seja o filho, ali o filho pródigo, a ovelha ou a dracma perdida, são alvos do amor, e ali como imagem, como metáfora, né, alvos do amor de Deus, como nós. Agora, a segunda lição que o texto nos mostra é que o amor tudo suporta. O amor não tem limite. No verso 9 e 10, a gente lê assim, 1 João 4, verso 9 e 10. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Por amor a Deus, por amor a nós, Jesus suportou o peso do nosso pecado. E nós não temos como imaginar esse peso. A gente sabe do sacrifício de Jesus, mas a gente não sabe o que Ele sentiu. A gente não tem como experimentar o peso que Ele teve que levar. E aí isso é algo também grandioso, porque a palavra está nos mostrando o seguinte: sabe aqueles piores pensamentos que você já teve? Sabe aquelas piores ações que você já fez? Aquelas ações mais egoístas, mais assim insuportáveis que você já realizou? Jesus levou na cruz. Jesus morreu por isso também. E aí você pode ir para a Bíblia, pensar, para não citar nenhum exemplo mais próximo, mas ver, por exemplo, o caso de Davi, não é? Que, puxa vida, vendo uma mulher tão bonita como o Betseba, pô, quem é aquela mulher? Ah, o marido dela está ali. Ele faz toda uma armação para o marido dela ser assassinado e ele ficar com ela. Deus perdoou, pôde perdoá-lo, que ele foi alvo do amor de Deus. E aí, para a gente entender um pouco mais essa segunda lição, como o amor suporta todas as coisas, a gente tem o exemplo de Jesus, mas como que isso acontece em nós? Aí vamos a 1 Coríntios 13, do verso 4 ao 8, Paulo diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece. E ele continua a carta. Vocês estão percebendo que Paulo não está falando de um sentimento qualquer que bate fundo no nosso coração. Ele está falando de ações. O amor é paciente, e essas são condições essenciais. O que é o amor? Ele é paciente, é bondoso. A pessoa que é paciente não é um sentimento, tá certo? É uma ação mesmo. Você está ali, a pessoa fez alguma coisa ruim com você, meu filho, por exemplo, fez alguma coisa, está ali ele, já ficou de orelha em pé. O que eu aprontei? Mas eu sou paciente. Bruna é paciente comigo. Vitor também é paciente comigo. Ontem dei uma bronca nele, falou: papai deu uma bronca, falou, pegou a água, fez assim, estava irritado comigo. Eu falei: não estava irritado com você, com o que você fez. Mas ele me perdoa, eu perdoo. O amor tudo suporta, é paciente. Não existe na fé cristã essa história de amor sentimental. É o amor, o amor que age. E aqui ele continua: não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira. O amor tudo suporta, toda e qualquer situação,
contigo, com os outros. O amor suporta tudo, tudo. Então nós que fomos alvos do amor de Deus, temos esse poder habitando em nós. E aí a terceira lição, o poder de ser amado, consiste em distribuir o amor. Distribuir o amor. Geralmente quando a gente pensa no amor de Deus e tendo recebido o amor de Deus, a gente pensa em retribuir o amor a Deus. Nada mais natural, e é o que João fala mesmo para a gente fazer, tanto nesse verso 7, quanto no finalzinho desse trecho que a gente leu, de 1 João 4, agora versos 11 e 12. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Então nós não apenas retribuímos o amor a Deus, mas Deus nos chamou para a gente distribuir o amor de Deus. Porque ninguém pode retribuir ou distribuir aquilo que não tem. Já parou para pensar nisso? Como você, tendo sido alvo do amor de Deus, você não só recebeu o amor como um presente, mas agora tem o próprio amor de Deus habitando em você. O Espírito Santo de Deus, o amor do Senhor habita em nós. E nós recebemos esse poder de amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Em outras traduções vai dizer assim, e o amor é levado à plenitude. É como se o sentido de aperfeiçoamento é justamente isso, levar à perfeição. Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós, ou seja, nós estamos a caminho da perfeição, estamos a caminho da eternidade, mas nosso destino é a perfeição. Não vamos atingi-la aqui, tá bem? Mas nosso destino é esse aperfeiçoamento em Cristo Jesus. Como que isso acontece? Através do amor. Amados, amemo-nos uns aos outros. Amemo-nos uns aos outros. E é interessante esse detalhe do verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, parece que essa frase fica meio deslocada, né? Não sei como é que vocês sentem. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, o seu amor está aperfeiçoado em nós. Mas que ninguém jamais viu a Deus? Por que ele falou isso? Ele está querendo dizer é que, já que ninguém jamais viu a Deus, nós, tendo sido alvos do amor de Deus, o amor de Deus habitando em nós, nós levamos a imagem desse amor às pessoas. Então não tem como, em outro trecho ele se diz, né, não tem como você dizer que ama a Deus se você não ama o seu irmão, e você tem que mostrar isso através das ações. Então, Deus sendo amor, nós tendo recebido desse amor, esse amor permanecendo em nós não só retribuímos o amor a Deus, mas nós carregamos esse poder de distribuir o amor de Deus. E na verdade a melhor retribuição que a gente pode dar ao nosso Senhor é justamente distribuir o amor de Deus. A igreja, então, nós unidos aqui como igreja, a igreja não é um terminal do amor de Deus, mas é um grande centro de distribuição do amor de Deus. Dito isso, 3 aplicações para a gente. Em primeiro lugar, gente, mantenha o fogo aceso. E como a pregação da semana passada talvez esteja ainda na nossa consciência, refrescante, fresca na nossa memória, como é que você vai manter esse fogo aceso? Primeira coisa, vou fazer referência à pregação do pastor Henrique. Então você tem que usar a sua boca para glorificar ao Senhor. Então tem que se deixar encher pelo Espírito. Assim você vai manter o fogo aceso. Tal como num namoro, num casamento, na paixão, tem que manter o fogo aceso. Não tem esse negócio de você... para o mundo é uma coisa, bom, já agrado a minha esposa, não tem que ficar agradando ninguém. Dá esse sentimento, né, no início. Mas quando você está no casamento, tem essa coisa de você, agora eu relaxo, não preciso me cuidar, e aí não preciso fazer mais nada, porque está tudo bem, está tudo garantido. A aliança está no dedo. Não, você tem que manter o fogo aceso. Tem que elogiar, tem que falar, tem que fazer carinho. E da mesma forma, como que você vai manter o fogo aceso, o fogo do Espírito aceso?
tem que estar cheio do Espírito. E como? Texto de Efésios 5:18, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. Então exercite o encher-se do Espírito Santo assim, falando com salmos, hinos e cânticos espirituais. Usa a sua boca para glorificar a Deus. Primeira forma de você manter o fogo aceso. Segunda, ama e faze o que quiseres. Mudei aqui porque eu estou citando Agostinho. É interessante, Agostinho, comentando esse trecho da primeira carta a João, tem um trechinho que ele fala exatamente isso. E essa frase ficou famosa de Agostinho. Vocês vão encontrar aí pela internet, mas não encontra fácil essa referência. É o comentário dele a 1 João capítulo 4. Ama e faz o que quiseres. Ele diz exatamente assim, ó. Ama e faz o que quiseres. Se te calas, cala-te movido pelo amor. Se falas em tom alto, fala por amor. Se corriges, corrige com amor. Se perdoas, perdoa por amor. Tem no fundo do coração a raiz do amor. Dessa raiz não pode sair senão o bem. Entenderam o que ele falou? Ama e faz o que quiseres. Por causa da distorção que o mundo faz em relação ao amor, à paixão, esses sentimentos e ações nobres, quando a gente fala assim, ama e faça o que quiser, aí a pessoa já pensa logo um absurdo. Então quer dizer que eu posso chegar e dar uns tapas na cara de alguém por amor. Eu bati. Foi por amor. O cara me fechou, eu saí do carro, dei-lhe um socão nele, falei, é por amor, para você aprender a jogar a seta da próxima vez. Claro que não estamos falando desse absurdo, tá bem? Porque o que ele está falando é, assim como nós podemos amar, porque Deus nos amou primeiro, e é Ele quem dirige, é Ele quem movimenta, é Ele quem impulsiona esse amor e essas ações amorosas. Agostinho sabe muito bem, tendo a raiz em Deus, que é a fonte de todo amor, e essa raiz profunda, arraigada bem profundamente no nosso coração, não tem como a gente errar, Então, para manter o fogo aceso, ama e faça o que você quiser, tá? Mantenha o fogo aceso, pois você é um amado de Deus. Segunda lição, corte o fluxo da autopiedade. Aí pega aí o asterisco, é assim, chega de mimimi, para de mimimi, tá? Para de mimimi. Mas para ficar bonito na lição, corte o fluxo da autopiedade. Gente, o que é isso? É que Deus não nos chamou para a gente apresentar desculpas ou justificativas para o nosso pecado. Eu cometi assim porque eu estou ruinzinho, estou tristinho, passei um momento difícil. Tal. No mundo vai acontecer isso. Há um momento do lamento, mas não estenda isso e não aprofunde isso num processo de autopiedade constante, porque aí a gente fica justificando os nossos erros, as nossas posturas, o nosso afastamento de Deus. A gente não é mais pobre, coitado, não somos. Nós somos amigos de Deus. João fala isso em capítulo 15 do Evangelho. Nós fomos libertados do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Paulo fala isso em Colossenses 1. Nós somos amados de Deus, nós não somos mais pobres coitados. Quando nós estávamos vivendo pecado, longe de Deus, a gente ficava naquela depressão profunda, inferno puro mesmo, a gente não, ninguém me quer e tal, a gente não sabia. Mas quando vem o Espírito Santo e nos mostra, através de Jesus, cara, você é alvo do amor de Deus, Deus te ama. Deus te ama, e muita gente rejeita Deus e não quer vir para a igreja porque não acredita, não consegue acreditar que ela possa ser alvo do amor do ser perfeitíssimo, que é a fonte de todo amor. Quem é amado não fica se lamentando, não fica reclamando, mas se coloca em ação e aproveita o melhor de tudo, o melhor dessa vida. Aproveita todas as oportunidades para quê? Para amar. Nesse período, é bem engraçado, né? Nesse período aí, diversas escolas, eu dou aula em algumas escolas, e esse período que passou, terminou o primeiro bimestre. Aí é tensão total, os alunos ansiosos, cheios de medo, preocupados, a prova. É claro que às vezes quando você nota assim que um cara não está muito
assim, ligando para nada, você vê, esse cara aí não estudou, relaxou, desistiu de tudo. Mas algumas pessoas, assim, por N razões, ficam muito ansiosas, muito preocupadas, e aí, por conta do medo, né, acabam não conseguindo fazer uma boa prova. Gente, o que acontece aí? A pessoa fica com muito, o foco dela está nela mesma, no medo dela, e é incrível. Eu não dei nenhuma cola, tá? Mas a gente, como professor, a gente quer ajudar o aluno, e o que a gente faz? A gente reformula a pergunta, fala de outro modo, para ver se ele consegue acessar na memória dele aquilo que já está lá, porque foi aquela coisa repetida ao longo do bimestre inteiro. E esse primeiro bimestre, a gente chama de bimestre, mas geralmente tem 3 meses. Então deu tempo para estudar, deu tempo para se preparar, repetimos exercícios e tal, mas não adianta. E foi engraçadíssimo, quando fazendo a pergunta, reformulando, e o aluno assim, é isso. Então escreve isso na prova. Não, eu não sei, eu faltei a aula. Meu filho, você acabou de falar, preste atenção no que você está falando, lembra. Pensa aí, quem é que estava aqui naquele dia, como é que foi a história, como é que foi aquele detalhe. Foi isso, aquilo. Escreva na sua... Não posso. Por quê? Porque o foco está nele, e ele fica nesse processo de autocomiseração, eu não presto, eu faltei a aula, eu não fiz esse exercício, não sei o quê. Gente, não tem mais desculpa, nós somos alvo do amor de Deus, é o nosso Pai, entendeu? Então é para a gente erguer o peito, erguer a cabeça e vamos embora, partir para esse mundão, porque não há impossíveis para Deus, não há impossíveis para nós. Então corta esse fluxo da autopiedade, entendeu? Então para de ter pena de si mesmo, pois a gente não é mais um pobre coitado, você não é mais um pobre coitado, você é um amado de Deus. E a terceira aplicação, torne-se atraente por amor a Jesus. Presta atenção, torne-se atraente por amor a Jesus. Vocês lembram daquela situação que eu falei no começo? Que é comum, né? Que a gente, estava solteiro, parecia que não era atraente. Aí começa a namorar, é atraente para todo mundo. O mistério permanece, né? Quem está namorando fica mais atraente ou se torna mais atraente? Gente, esse mistério eu não vou resolver hoje, tá? Mas o da palavra, ele já mostra para nós. Quando nós estamos em Cristo Jesus, nos experimentamos que somos alvo do amor de Deus, tudo muda. Aí não é porque eu me tornei mais atraente ou eu me faço mais atraente, mas primeiro Deus vem, habita em mim, aí me torna mais atraente. Só que aí, qual é o nosso trabalho agora? Nós continuarmos essa obra e nos tornarmos mais atraentes por amor a Jesus. Então a gente faz isso por amor a Jesus, a gente, não só fisicamente, tá? Mas na nossa personalidade, a gente conserta algumas coisas também, aquela coisa de querer falar muito, ser meio chato, negativo, né? Toda hora o cara fala, está tudo ruim, está tudo... e vem eleições aí, vai ficar tudo ruim, todo mundo... o pessoal vai sair da igreja, não sei o quê. Gente, nada disso, nós somos amados de Deus. Amados de Deus. E aí o que a gente tem que fazer? Se torne atraente para atrair as pessoas para Jesus. Não para o nosso próprio ego, tá bom? Mas para atrair as pessoas para Jesus. Porque quem é nascido de Deus, conhece a Deus, ama a Deus e vive no amor de Deus. E a vida com Deus é fogo, é paixão, é amor, é gratidão. Então se torne atraente, vive essa vida cheia de paixão por amor a Jesus, para atrair outras pessoas para Jesus. Então seja atraente por amor a Jesus, para atrair outros a Jesus, porque você é um amado de Deus. Nisso consiste o poder de ser amado. Amém? Vamos orar. Deus bendito, Pai amado, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra, te agradecemos do fundo do nosso coração, porque sabemos que não merecíamos, Pai, do Teu amor, mas recebemos do Teu amor, e tudo que a gente quer é realizar tudo isso que foi dito aqui na Tua palavra, Pai. Então ajuda a gente a experimentar dia após dia que nós somos amados do Senhor, e que a gente coloque em ação esse poder, Pai, do amor que habita em nós, para que outras pessoas
venham a descobrir também esse amor em Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus que nós pedimos tudo isso, Senhor. Amém.